Você já percebeu como as pessoas mais poderosas que você conhece não vivem tentando provar nada para ninguém? Elas não gritam, não discutem, não se explicam o tempo todo. Elas simplesmente fazem. E enquanto o mundo inteiro fala, elas constroem em silêncio. Agora me responde com sinceridade. Você quer continuar sendo só mais uma voz perdida no barulho, ou quer se tornar alguém que impõe respeito sem dizer uma palavra? Porque a verdade é dura, mas libertadora. Quem fala demais, faz de menos. E quem faz, quase não precisa falar. Hoje você vai entender por que as pessoas fortes dizem menos e fazem mais, e como você pode começar a ser uma delas a partir de agora. Existe uma diferença gigante entre quem busca atenção e quem constrói valor. As pessoas fracas precisam justificar tudo, explicar tudo, defender tudo. Elas sentem pânico só de imaginar que alguém possa interpretá-las mal. Já as pessoas fortes entendem uma coisa simples. Quem te entende não precisa de explicação. E quem não quer te entender, não vai entender de qualquer jeito. Então elas economizam energia. Elas guardam palavras porque sabem que cada palavra desperdiçada é uma ação que deixou de ser feita. Observe bem. Quem vive falando demais geralmente está tentando convencer o mundo de algo que nem ela mesma acredita. É insegurança disfarçada de discurso. É medo disfarçado de opinião. É carência disfarçada de sinceridade. Enquanto isso, quem é forte de verdade não está preocupado em ser entendido o tempo todo. Ela está ocupada demais vivendo, construindo, corrigindo a própria vida. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas grande parte do seu desgaste emocional não vem do que você faz, mas do quanto você fala sobre o que faz. Explicar seus planos para quem não se importa. Dar satisfação para quem não te respeita. Argumentar com quem só quer te tirar do eixo. Tudo isso rouba sua energia. E cada gota de energia desperdiçada atrasando seu progresso. As pessoas fortes aprenderam uma regra silenciosa. Nem todo mundo merece acesso à sua mente, às suas emoções e aos seus planos. E por isso elas escolhem o silêncio em vez do debate, a ação em vez da explicação, a disciplina em vez do aplauso. Porque elas sabem que o aplauso de agora não constrói os resultados de amanhã. Você já reparou como as pessoas mais barulhentas quase sempre são as mais estagnadas? Estão sempre comentando sobre a vida dos outros, sobre política, sobre quem errou, sobre quem acertou, mas nunca sobre o que elas mesmas estão fazendo de verdade. Porque no fundo quem não constrói critica. Quem não age opina. Quem não evolui fala. Mas quem evolui, observa. Quem é forte, age. E quem age de verdade não tem tempo de ficar se explicando. Existe algo que o estoicismo ensina de forma brutalmente clara. Você não controla o que falam de você, mas controla o que você faz diante disso. E é aí que a diferença acontece. O fraco reage. O forte age. O fraco tenta convencer. O forte deixa o resultado falar. O fraco se desgasta gritando. O forte constrói em silêncio. Pessoas fortes entendem que palavras são fáceis. Qualquer um pode falar de disciplina, de foco, de coragem. Mas poucos conseguem viver isso no dia a dia, quando ninguém está vendo, quando não há aplauso, quando não há plateia. Por isso elas não desperdiçam tempo com discursos. Elas transformam promessa em atitude. Talvez você esteja cercado de pessoas que falam muito. Falam que vão mudar, que vão começar, que agora vai, que dessa vez é sério. Mas observe, quantas realmente fazem? Pouquíssimas. Porque fazer exige dor. Fazer exige desconforto. Fazer exige abrir mão do prazer imediato. E é por isso que a maioria só fala. Quem é forte aprende a suportar o desconforto do silêncio. Porque o silêncio incomoda. O silêncio gera estranheza. O silêncio mostra quem você é sem precisar provar nada. E quem não suporta o silêncio acaba se perdendo no barulho. Você não precisa anunciar seus planos. Você não precisa explicar seus movimentos. Você não precisa se justificar por mudar. Pessoas fortes não pedem permissão para evoluir. Elas fazem. E quem tem maturidade entende. Quem não tem, critica. Mas nenhuma crítica constrói tanto quanto uma ação silenciosa e consistente. Existe um motivo pelo qual alguns homens e mulheres despertam respeito só pela presença. Eles entram em um ambiente e o clima muda. Eles não fazem cena, não disputam atenção,
Não tentam ser o centro. Eles impõem pelo exemplo, pela postura, pela energia de quem não desperdiça a palavra à toa. Isso não é arrogância, é autocontrole. Quando você começa a falar menos, você começa a ouvir mais. Quando você ouve mais, você entende mais. Quando você entende mais, você erra menos. E quando você erra menos, você cresce mais rápido. Esse é um ciclo que as pessoas fortes dominam. Enquanto a maioria reage a tudo, a pessoa forte observa. Quando a maioria discute, ela se cala. Quando a maioria se desespera, ela respira. E enquanto os outros estão perdendo energia tentando convencer, ela avança em silêncio. Isso não significa ser frio, distante ou arrogante. Significa ser seletivo. Significa entender que nem toda batalha merece sua energia. Nem toda conversa é necessária. Nem todo conflito precisa da sua voz. Às vezes, sua maior força está em não dizer nada. E é aqui que entra um ponto importante. Quem diz menos não é quem não tem opinião. É quem não sente necessidade de provar que tem. A pessoa fraca quer vencer discussões. A pessoa forte quer vencer a si mesma. Ela está mais preocupada em controlar seus impulsos do que em controlar os outros. Mais focada em disciplinar a própria mente do que em mudar a mente alheia. E isso muda tudo. Porque enquanto uns estão tentando mudar o mundo gritando, outros estão mudando a si mesmos em silêncio. E são esses que no final mudam o mundo sem precisar levantar a voz. Agora eu te faço uma pergunta direta. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado demais? Quantas vezes perdeu oportunidades por se explicar demais? Quantas vezes revelou algo que deveria ter guardado só para você? Isso não é coincidência. Isso é falta de autocontrole emocional, algo que pessoas fortes treinam todos os dias. A força não está em ter sempre o que dizer. Está em saber quando calar. Porque o silêncio também fala. O silêncio observa. O silêncio mostra maturidade. E muitas vezes, o silêncio é uma resposta muito mais poderosa do que 1000 palavras. Pessoas fortes não se justificam o tempo todo. Elas vivem de forma tão coerente que não precisam. Elas não gastam energia tentando convencer quem não quer entender. Elas deixam o tempo revelar quem elas são. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Quem é forte aceita ser mal interpretado em troca de preservar sua paz e seu foco. Porque elas sabem, explicar demais é uma forma disfarçada de buscar aprovação. E quem busca a aprovação perde autoridade. Talvez agora doa ouvir isso. Mas você não vai alcançar sua melhor versão enquanto continuar explicando demais sua vida, suas escolhas e seus silêncios. Quem vive se explicando, vive se diminuindo. Quem age em silêncio, se eleva sem pedir licença. E aqui está a virada que a maioria não entende. No início, quando você começa a falar menos e fazer mais, as pessoas estranham. Elas provocam, elas questionam. Elas tentam te tirar do eixo, porque elas estavam acostumadas com seu barulho, não com seu foco. Mas se você aguentar esse período, você atravessa um portal. Depois desse ponto, o jogo muda. Elas param de questionar, param de testar, param de te desafiar, porque percebem que você não é mais movido pela necessidade de ser aceito, mas pelo compromisso de ser melhor. E é aí que sua presença começa a pesar. É aí que seu silêncio começa a incomodar. É aí que suas ações começam a falar por você. É aí que você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que impõe respeito sem levantar a voz. Mas isso exige um preço. Você vai ter que abrir mão do prazer de dar respostas rápidas, do ego inflado nas discussões, da vontade de ter a última palavra. Vai ter que aceitar que nem todos vão entender suas mudanças. Alguns vão se afastar, outros vão te criticar. E tudo bem. Pessoas fortes entendem que nem todo mundo merece acompanhá-las na evolução, porque no final, não é quem fala mais que chega mais longe, é quem aguenta mais em silêncio. Agora deixa eu te falar a verdade que ninguém te diz. Toda vez que você decide calar e agir, você se torna mais disciplinado. Toda vez que você evita uma discussão inútil, você ganha energia para algo maior. Toda vez que você deixa o resultado falar por você, sua autoridade cresce. E se você quiser começar agora, aqui está um desafio simples. Nos próximos dias, reduza pela metade o que você costuma explicar.
Fale menos sobre seus planos. Poste menos sobre suas intenções. Discuta menos suas decisões. E faça mais. Muito mais. Treine seu silêncio. Treine sua presença. Treine sua disciplina. Porque não é a sua voz que vai mudar sua vida. É a sua ação. E se isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Vou falar menos e fazer mais. Isso me mostra que você entendeu a mensagem. Também se inscreve no canal, porque aqui a gente não alimenta discurso vazio. A gente constrói mentalidade forte. E se esse conteúdo te trouxe clareza, deixa o like agora, porque é assim que esse tipo de mensagem continua chegando em mais pessoas que precisam acordar. Lembre disso, pessoas fracas explicam, pessoas fortes fazem. Agora a escolha é sua.